Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Querigma Podcast. Esse é o primeiro, né, que a gente está fazendo aqui nesse formato. O pastor que falou, que estava conversando com a gente, falou que já havia outros formatos, né? Ele fazia o podcast, né, em forma de áudio, e dessa vez a gente está fazendo aqui, para a glória de Deus, o nosso primeiro Querigma Podcast em áudio e vídeo. Exatamente. E sejam bem-vindos desde já, pessoal. A gente vai estar falando sobre um tema bastante interessante aqui hoje, né? A gente tem um convidado muito especial aqui hoje, né? Quando fizeram o convite para a gente estar, aí a gente aceitou, super empolgada, e falaram, vai ser o pastor, e a gente tão empolgada ainda, mas aquele nervosinho assim, mas está tudo sob controle, né? A gente vai estar entrevistando o nosso pastor aqui hoje. E vamos iniciar, na verdade, né, falando um pouco sobre ele. Nós não vamos atribuir essa missão de falar sobre ele a ele mesmo, né? Porque pode ser um pouco constrangedor. Então. Mas Júnior vai estar apresentando aqui o pastor. Vamos lá. Pastor Valdivan, ele é mestre em Ciências das Religiões, bacharel em Teologia, geógrafo, graduando de Psicologia e está no 9º semestre, né, pastor? Isso. E pastor da nossa igreja, nosso querido e amado pastor daqui. E não menos importante, ele é esposo, né, da nossa querida irmã Daílza, e pai do Caio e do Juliano, né? Dos talentosos Caio e Juliano. Agora a gente vai passar um pouquinho a palavra para ele falar, né, um pouco sobre a trajetória dele no avivamento, desde o início lá de tudo, até ele chegar onde ele está aqui agora. Olá, gente, muito prazer em estar participando aqui desse podcast com vocês. É o primeiro nesse formato, como vocês disseram, e uma alegria, viu, poder ser entrevistado, bater esse papo aqui com vocês. A alegria é nossa, com certeza. É um momento importante para nós, como igreja, né? A gente está utilizando esses meios, essas mídias, né, para poder alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, né, com um conteúdo que seja edificante, tá? Então eu me converti aqui mesmo no avivamento bíblico, né, há 24 anos atrás, assim, bem no finalzinho da adolescência, 16 para 17 anos, e foi uma experiência transformadora para a minha vida. Eu já tinha contato com igrejas evangélicas, já tinha contato com o evangelho de alguma forma, porque meus pais já eram evangélicos, minha irmã Valdinéia também, né? Inclusive ela se converteu bem cedo, na adolescência, né? Eu era criança ainda, sou mais novo que ela, e ela me levava. Ela se converteu primeiro. Ela se converteu primeiro, né? Me levava à igreja, né, desde cedo, e eu já tinha contato com a igreja, participava de cultos, né? Pessoas se convidavam, amigos, colegas, mas foi aos 17 anos que de fato eu tive um encontro com Cristo e minha vida, né, foi transformada, né, pelo poder do Evangelho, apesar de eu nunca ter sido alguém assim que viveu com intensidade, digamos assim, as coisas do mundo, né? Mas eu precisava de Cristo, precisava de arrependimento, precisava de salvação, e através da mensagem aqui dessa igreja eu encontrei essa salvação em Cristo por meio do curso bíblico, inclusive, né? Fiz uma visita à igreja, a partir daí fui discipulado e comecei uma caminhada na igreja, envolvendo, participando dos ministérios, e foi tudo muito rápido, né, na minha vida. Inclusive foi uma palavra, né, profética que eu recebi bem no início da minha fé. Um pastor Wellington, né, foi dirigente da congregação nossa, Namorado do Sol. Sim. Ele disse isso para mim uma vez, uma reunião de oração assim, na frente de todo mundo, né, que Deus tinha algo para fazer na minha vida e seria muito rápido. E aí, de fato, me converti aos 17, aos 22 eu já era presbítero da igreja, já estava consagrado e dirigindo já uma congregação, antes de casar,
inclusive. É até interessante o pastor falar sobre isso, né? Que os pais dele já eram cristãos já também. Porque às vezes a gente pensa que filho de crente é crente, mas não é assim, né? Inclusive foi o que aconteceu comigo. A gente sempre brincava lá na congregação do Aviário, que eu nasci na igreja, né? Eu até falo, tinha uma parteira lá no fundo, né? Mas, assim, eu nasci no Evangelho e tive esse privilégio, né? E sempre seguindo ali os caminhos, meus pais sempre me levavam para a igreja. E chegou um determinado momento da minha vida, se eu não me engano, entre os meus 15 e 16 anos, que eu comecei a me envolver nos ministérios na igreja. E aí Deus usou uma pessoa para me falar, porque eu não havia tido essa decisão, né, de aceitar Jesus de maneira pública, né? Então eu cheguei e falei com o pastor lá na época, se eu não me engano era o pastor Pedro. Aí eu falei com ele e eu lembro que eu já participando dos ministérios eu sentia essa necessidade de aceitar a Cristo lá na frente de todo mundo, né? Ser aceita por Cristo também. E aí, apesar de ter sido filha de cristão, de crente, né? Precisei tomar essa decisão na minha vida. Então isso é bem interessante mesmo. A gente esqueceu uma coisa, a gente não se apresentou. Né? Então, Desde já queremos agradecer o convite para estar, né, apresentando esse podcast. Que honra, viu? É uma honra, de verdade. A gente ficou muito feliz com esse convite. E eu sou o Júnior e essa aqui é minha esposa, Raíssa. Raíssa Soares. Né? Prazer, gente, estar aqui, né, apresentando esse podcast. É uma honra imensa. Pode continuar, pastor. Maravilha. Casal muito abençoado. E a partir daí eu não parei mais, né? Envolvendo cada vez mais na obra de Deus, dirigindo congregações, né? Aqui em nossa igreja em Feira de Santana eu tive a oportunidade de dirigir essa congregação, foi a primeira lá no Parque Getúlio Vargas, um trabalho que nós tínhamos ali. Depois eu fui convidado a dirigir a congregação do Casebre, uma das mais antigas aqui da nossa cidade. E depois disso eu vim aqui para a nossa congregação sede para ser pastor auxiliar, junto ao pastor Paulo. Ele era superintendente regional na época também, viajava bastante. E eu passei 8 anos aqui ao lado do pastor Paulo, sendo seu auxiliar, com muita honra, muita alegria. E depois disso, em 2015, o pastor Paulo tomou uma decisão de pedir a sua jubilação. Já tinha mais de 30 anos de ministério. E eu assumi a igreja aqui em 2015, e nós estamos trabalhando em 2020 também assumir um outro desafio, a superintendência da nossa região aqui, região Nordeste 1. Nós tínhamos uma região só e essa região foi desmembrada. Nós temos agora 2 regiões no Nordeste, e essa onde nós estamos, envolvendo Bahia e agora Sergipe, né? Nós temos então a região Nordeste 1. Né? Então, muita alegria de poder trabalhar na obra de Deus, junto com minha família, junto com minha esposa, meus filhos. Né? Muita satisfação, um senso de privilégio, né? De poder servir a Deus e servir a igreja também, servir aos irmãos. E nessa igreja onde eu nasci na fé, aqui eu me batizei, aqui eu casei. Né? Então, para mim é um privilégio muito grande poder estar servindo a Deus aqui. Glória a Deus. A gente também agradece muito, obrigado a Deus, né? Pelo pastor, seu nosso pastor. Com certeza. A gente sempre comenta o tanto que a gente admira o senhor pastor. Como pessoa, como pastor, né? A gente tem uma admiração muito grande, a gente louva muito a Deus por sua vida, né? E agora essa responsabilidade aqui, como eu já disse, né? Besteira, assim, a responsabilidade de entrevistar o pastor. Pois então, vale salientar que o pastor Vadivan aqui celebrou nosso casamento também. O pastor que celebrou o nosso casamento. Mais um privilégio. Uma honra para nós. Então, gente, o podcast de hoje, nosso podcast de hoje, tem como objetivo falar mais sobre a igreja, né? O avivamento bíblico em si, o que é que a nossa igreja valoriza, né? Temos alguns pontos a ser citado aqui. E a gente já vai iniciar aqui já. Vamos falar primeiro sobre a valorização da nossa igreja em relação à Bíblia, né? Que é a palavra de Deus. E já pegando o gancho aqui antes de passar para o pastor, não só com o Júnior, mas com todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de falar sobre a nossa igreja aqui, eu sempre falo com muita alegria que a nossa igreja, para a glória de Deus, é uma igreja que preza muito pela palavra, sabe? Pela palavra genuína mesmo, pelo evangelho. Porque
porque a gente vive hoje em dia num mundo onde as pessoas tentam adaptar o evangelho àquilo que elas querem, né? Mas para a glória de Deus, a nossa igreja aqui valoriza o evangelho de verdade mesmo, o evangelho que Cristo anunciou aqui na terra, e assim, realmente é um privilégio muito grande fazer parte dessa igreja do avivamento bíblico, né? Então nós valorizamos a Bíblia, né, como palavra de Deus. A nossa igreja está fazendo agora 76 anos, agora no mês de setembro, e quando os fundadores da igreja pensaram no nome para esse movimento, eles pensaram em avivamento bíblico. Então essa valorização da Bíblia, da palavra de Deus, já vem mesmo, né, da nossa origem, né, da nossa fundação, então está no nosso DNA. Sim. Nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática, né? Nós temos a Bíblia como a palavra de Deus inspirada na mente desses escritores que foram usados pelo Espírito Santo para escrever somente aquilo que Deus queria que fosse escrito, né? Nós valorizamos a Bíblia como essa revelação de Deus para a humanidade, para guiar a nossa vida, como um manual de vida, de fato, né? E como uma palavra inerrante. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada e inerrante. Nela não há erro, e todo aquele que nela se apoia encontra sabedoria para a vida e salvação para a sua alma. Sim, sim. E realmente, né, como eu comentei antes, que o avivamento bíblico realmente tem isso como uma das marcas, né? A gente pode, em qualquer congregação do avivamento bíblico que tiver, tanto aqui quanto em outro lugar também, é uma igreja que realmente preza pela palavra de Deus. E assim, isso é maravilhoso, porque em um mundo onde muitas vezes as pessoas até banalizam, né, a palavra de Deus, talvez não seja o caso, né, mas vale comentar sobre um pastor que eu ouvi, né, isso foi até recente, ele, tanto quanto banalizando a Bíblia, não dando o mérito necessário, né, à palavra, mas glória a Deus que a nossa igreja tem isso como realmente um valor. A nossa igreja tem uma marca registrada, né? Cada pregador que sobe ali no púlpito para pregar, ele diminui, se esvazia de si mesmo completamente, para que saia dali da boca dele e venha de Deus. Isso é maravilhoso. É isso. E é isso que define uma igreja evangélica, né? Uma igreja evangélica é aquela que valoriza o evangelho, que valoriza a Bíblia, né? A palavra de Deus. Então, embora muitos, né, se denominem evangélicos, mas hoje, se a gente for avaliar por esse parâmetro, né, de valorização da Bíblia, infelizmente a gente constata que muitos estão, como disse Raíssa, né, dando um valor menor, colocando a Bíblia num patamar menor. Diante de experiências pessoais, diante de revelações imediatas, né, diante de opiniões até de líderes, mas nós temos a Bíblia como esse documento de Deus, esse livro de Deus que está acima de tudo isso. Isso, e algumas pessoas, às vezes até realmente algumas, não sei se isso seria uma religião ou seria uma seita, não sou especialista nisso, né? Mas até alteram alguns versículos para se adaptar àquilo que elas querem, né? Então, se eu não me engano, é Paulo que ele escreve que se vier até um anjo do céu pregar um outro evangelho, que não seja o que Cristo pregou, que considere nulo esse evangelho. Então, exatamente. Então, a nossa igreja tem essa visão de pregar o evangelho e ter a Bíblia realmente. A Bíblia é imutável, a palavra de Deus é imutável. Exatamente. Ok, segundo ponto, vamos falar o que a igreja evangélica, avivamento bíblico, ela valoriza quando se trata de adoração. Pois bem, então nós compreendemos que nascemos com esse objetivo, né? Nós somos criados, o ser humano foi criado para a glória de Deus, foi criado para adorar a Deus, né? Então nós valorizamos o culto coletivo, o culto público, nós valorizamos esse momento de reunião da igreja para adorar a Deus com cânticos,
com ofertas, em comunhão, né? Mas essa adoração coletiva, nós compreendemos que ela é fruto da nossa adoração individual, a adoração do dia a dia, né, das 24 horas do dia, lembrando aquilo que Jesus falou, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então isso significa dizer que a adoração a Deus não está restrita ao templo, não está restrita apenas às celebrações, ainda que elas sejam muito importantes, né, e essenciais para a nossa edificação como cristãos, mas a nossa adoração ela precisa ser contínua, né? O culto termina e a adoração continua. Então o culto é extensão da adoração que a gente já faz, já traz, né, de todo dia, de toda a nossa vida. Então nós valorizamos tanto a adoração individual como pessoas que estão diante de Deus. Deus é Espírito, então Ele não está preso a templos, mas valorizamos também esses momentos coletivos de reunião da igreja, que são imprescindíveis nesse momento de adoração, com cânticos, com palmas, com alegria, para a edificação nossa também por meio da palavra. E assim, a gente aqui, nós fazemos parte, né, do Ministério de Louvor, nós entendemos realmente a importância dessa adoração no templo, que é todos juntos ali, né, porque nós fazemos parte de um momento de adoração também, né, e é tanto que o culto ele inicia com um louvor, não é isso? Então, para a gente ter noção da importância do louvor também no processo da adoração, um momento que vai quebrantar o coração das pessoas, né, não só dos irmãos mesmo, daqueles que já são parte do corpo de Cristo, mas aqueles também que estão nos visitando, que às vezes vêm nos visitar, faz parte desse processo de quebrantamento do coração das pessoas, né? Então esse culto coletivo, ele tem todo um processo, né? Que eu sempre penso, na verdade, né? Ele inicia a gente faz uma abertura ali, depois tem um momento de louvor, que é o momento do quebrantamento, né? Porque o louvor ele também liberta. Sim. E aí logo em seguida tem alguns outros momentos e vem a palavra, mas até chegar no momento da palavra houve um processo para que as pessoas estejam quebrantadas para receber ali a palavra de Deus, que muitas vezes não é o que a gente quer ouvir, né? Mas é o necessário, né? Para que a gente seja cada dia se aperfeiçoando mais. Exatamente, sem falar que com o louvor nós também ensinamos, né? Então no louvor também tem doutrina, no louvor também tem teologia, e às vezes, muitas vezes, é até mais fácil a gente ensinar algo por meio da música do que por meio de um ensino direto de uma pregação, né? A gente grava muito mais as músicas, se lembra depois muito mais das letras das músicas, né, do que 30, 40 minutos de palestra, né? Até Martim Lutero que disse isso, né? Que se nós quisermos inculcar nas pessoas conceitos de Deus, né, conhecimento de Deus, né, nós devemos usar muito mais a música, né? Porque às vezes a música cola tanto, e tem música chiclete, cola tanto que a gente repete até sem pensar, sem querer. Vai para casa dirigindo ou cantando. E pode soar como algo também, tanto quanto mais dinâmico, né, para as pessoas. Às vezes a gente pode pensar que o quebrantamento também só vem em um momento de um louvor que seja mais calmo, ali, mais tranquilo, mas até em um louvor que seja mais agitado, assim. Se você parar e você escutar a letra daquele louvor que está falando, você consegue ser tocado pelo Espírito Santo também naquele louvor ali, né? Então, assim, nesse momento que nós estamos utilizando, nós como igreja, né, estamos utilizando cada vez mais a internet, transmissão de cultos. Hoje nós temos essa possibilidade, né, de participar de um culto à distância, né? Tudo isso tem seu valor também, obviamente. Mas esse momento de reunião presencial, né, esse momento de encontro dos cristãos para fortalecer a fé uns dos outros, para a edificação mútua, isso é fundamental, é essencial. A gente não pode jamais prescindir desse momento
de estarmos reunidos, pelo menos uma vez por semana, né, pelo menos aos domingos, para adorar o Senhor. E a gente viu muito isso, pastor, logo no início da pandemia, né? Que teve um período que a nossa igreja ela precisou, se não me engano foi um mês, né? Que precisou ficar fechado, só tinha culto online. É completamente diferente. Você tá aqui, você consegue estar ali e adorar, mas assim, depois quando voltou o primeiro culto, eu falei, oh Deus, obrigado por essa oportunidade. Porque assim, é completamente diferente, você tá ali, eu posso dizer que no calor com os irmãos, sabe? Naquele negócio assim, do Espírito tá ali se movendo entre cada um, você sentir realmente ali algo diferente, né? É interessante o culto online também, algumas vezes que a gente não pode vir, a gente acompanha de maneira online, mas assim, o culto presencial, ele é diferente. É diferente demais, né? Fala o próximo tópico aí, vai. O próximo tópico do que a nossa igreja valoriza também é a oração. E realmente, né, a gente já sabia disso, dessa valorização da igreja pela oração, mas ultimamente eu percebi que a nossa igreja tem investido mais nisso, né, tanto com as vigílias. Então, nós valorizamos muito a oração. Né? Então, a nossa igreja, ela nasceu a partir de um movimento de oração. Né? Então, os fundadores da nossa igreja foram 3 jovens seminaristas, e eles estavam estudando teologia, né, na igreja metodista, no seminário em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e eles se reuniam para orar. E durante esses momentos de oração, eles foram visitados pelo Espírito Santo, eles foram batizados no Espírito Santo. Aquilo incomodou, né, a direção da faculdade, incomodou a liderança da igreja histórica, uma igreja que tem até hoje um outro entendimento a respeito do Espírito Santo, e eles foram meio que obrigados a sair da faculdade, sair da igreja, e eles formaram então um grupo de oração chamado Grupo do Clamor. Então outros irmãos que estavam crendo também naquela experiência do Espírito Santo passaram a se reunir para momentos de oração com eles. Então a oração também está na base, né, da história da nossa igreja. Então nós valorizamos a oração como esse meio de ter comunhão com Deus, de buscar a Deus, de falar com Deus. Não é necessidade nossa de estar em contato com Deus, não apenas para levar Ele as nossas petições, mas como meio de desenvolver relacionamento com Deus. Então a igreja utiliza-se de diversos expedientes, né, para isso, né? Desde a oração devocional, que é essa oração que se faz sozinho em casa, né? Aquilo que Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu Pai. Então nós valorizamos esse tempo sozinho com Deus, Esse famoso TSD, o tempo sozinho com Deus, e cada um na sua casa, né, no horário que determinar. Mas nós temos também esses momentos na igreja, momentos coletivos na igreja, ministério de intercessão, reuniões de oração, vigílias, né? Tudo isso como meio de nos aproximarmos cada vez mais de Deus a partir dessa necessidade que nós temos. Então a oração é uma necessidade nossa, né? Assim como a gente respira, precisa do ar para respirar, a gente precisa também da oração, desse contato com Deus, para se manter vivo espiritualmente. Sim, essa questão da oração, do relacionamento com Deus é interessante, porque o relacionamento com Deus vai nos ajudar também no relacionamento com as outras pessoas. Sim. Né? Porque se você for lidar com uma pessoa mais difícil, você estiver tendo aquele relacionamento com Deus que traz a paz pra gente, né? Que traz aquela tranquilidade, exatamente, traz a mansidão. Se você for lidar com qualquer tipo de pessoa, o Espírito Santo vai te ajudar. Então, eu acho muito interessante como a Bíblia nos ensina sobre tudo, né? Verdade. Sobre tudo. O processo de oração, essa parte da oração também é de maneira sem comentários, né? Um momento também que eu acho muito interessante quando se trata de oração é quando a igreja se reúne para orar por alguém, algum parente, algum familiar que está enfermo, né? Que a igreja se reúne e faz aquela oração fervorosa, né? Aí, próximo domingo, vem o pessoal e dá o testemunho que houve de fato a cura. Eu acho isso incrível também. Realmente agindo como uma família, como o corpo de Cristo, né? Se importando uns com os outros, muito diferente do que alguns acreditam que a igreja seja, né?
Mas, pelo menos na nossa igreja aqui, a gente pode dizer que existe essa importância, que a gente dá essa devida importância aos irmãos que fazem parte daqui e às suas famílias também. Porque muitas vezes a gente ora, o Júnior falou assim, né? Mas a gente pode orar também por uma pessoa que não, por um familiar de alguém que não seja da nossa denominação, né? E realmente a gente age como uma família, né? Como Jesus realmente. Pois é, então nós cremos no poder da oração, né? Na carta aos Efésios, capítulo 3, Paulo diz assim que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Então nós cremos no poder da oração que move o coração de Deus, que faz o impossível, né? Que remove montanhas, né? Então, quando a igreja ora, quando há oração sincera diante de Deus, em unidade, Deus ele opera de fato maravilhas. Então nós cremos na oração como meio também de solução dos nossos problemas, das dificuldades, né? Aquilo que é impossível para nós é totalmente possível para Deus. Então orar é levar a Deus as nossas causas também, as nossas ansiedades, sabendo que Ele cuida de nós. Sim, com certeza. E já puxando o gancho, né, para essa questão de família, né, que a gente falou sobre a questão da nossa igreja ter essa importância, dessa devida importância, e orar também pelas famílias dos nossos irmãos que são daqui e a família dos nossos irmãos também que não fazem parte da nossa denominação, né? A nossa igreja também ela valoriza a família, né? Uma igreja que tem realmente ali o entendimento de que a família é projeto de Deus. Sim. É uma coisa também que a gente vê as pessoas banalizando, são os relacionamentos hoje em dia, né? Principalmente a família. O casamento acabou se tornando algo muito, desvalorizado, e sim, quem casa, às vezes, muitas vezes é tirado como besta, algo assim, né? Mas a nossa igreja ainda tem, eu creio que vai continuar tendo em nome de Jesus, né, essa valorização da família, porque nós temos esse entendimento de que família é sim projeto de Deus. Até o culto, o nome do culto, né, de domingo à noite é o chamado culto da família. A gente já vê essa valorização, né? Exatamente. Então, nós entendemos que a família é a base, né, da sociedade. Então Deus criou o mundo, Deus é o criador de todas as coisas, e a primeira instituição que Deus cria é justamente a família. Então Deus criou o primeiro casal e deu a eles responsabilidades, né? Então todas as demais instituições da sociedade surgem a partir da família. Então nós valorizamos essa família conforme criada por Deus, né? Homem e mulher se unindo, né? Pelos laços do matrimônio, se tornando uma só carne, homem e mulher gerando filhos, né? Para viver em obediência, para seguir os mandamentos do Senhor, né? E nós vivemos, né, como vocês disseram, numa sociedade que infelizmente desvaloriza a família cada vez mais, né? Mas o trabalho da igreja está na contramão desse entendimento, né? Nosso trabalho é com famílias, nosso trabalho é com casais, nosso trabalho é com os filhos, nosso trabalho é para edificar, né, essa família com base da sociedade. Agora, levando em conta, né, que a sociedade ela vai mudando, apresentando às vezes núcleos familiares, né, que não seja aquele pai, mãe e filhos, né? Então nós temos famílias na igreja que é a avó cuidando dos seus filhos. Sim, né? sim. Nós temos famílias na igreja que é uma mulher viúva cuidando dos seus filhos, né? Nós temos famílias na igreja que é um irmão mais velho que assumiu os irmãos mais novos. Então, nesse sentido, nós temos diferentes configurações familiares e nós trabalhamos com esses tipos de famílias, mas levando sempre em conta o princípio da palavra de Deus, né? E sabendo que o trabalho do inimigo das nossas almas, que é o diabo, é essencialmente contra a família. Então, por ser a base da sociedade, Satanás trabalha especialmente contra a família, para destruir famílias, né?
Então nós podemos dizer que o avivamento bíblico valoriza a família conforme, né, pensada por Deus, conforme planejada por Deus, né, vocês já disseram, é um projeto de Deus, é uma construção humana, mas foi Deus quem pensou, né, e nós precisamos seguir, né, cuidando das famílias a partir do pensamento de Deus. Sim, e até na sociedade que a gente vive mesmo, como o pastor falou, né, o entendimento é que às vezes tem outras configurações de família, como o pastor disse, mas o entendimento é que seja pai, mãe e os seus filhos, não é isso? A gente vive hoje em uma sociedade também onde acabam algumas mulheres ou até mesmo outros homens desvalorizando os homens e acham que todo homem vai trair, que todo homem não vai prestar, alguma coisa assim do tipo, e são ideias que o diabo coloca na cabeça das pessoas, né? E são aí que as pessoas vêm e se frustram, e cada vez mais a gente vê mulheres frustradas com isso, e até mesmo por essa palavra que é lançada sobre os homens, alguns já, por que eu vou ser fiel, né? Para que eu vou querer casar com alguém, para que eu vou querer construir uma família com alguém se eu vou trair, sendo que às vezes pode ter sido algo realmente que foi implantado na cabeça, na mente da pessoa, né? Mas nós estamos aqui como igreja para poder desfazer qualquer tipo de ideia maligna, né? Que o diabo possa colocar na mente das pessoas, ou pelo menos nós vamos tentar trabalhar para isso, né? Isso mesmo. Ok, o que a igreja evangélica, o avivamento bíblico, ela valoriza na igreja? Então nós cremos, né, que a igreja é essa comunidade de pecadores arrependidos, né, essa comunidade de discípulos de Jesus Cristo que tem uma missão na terra. Então nós valorizamos a igreja como uma instituição de Deus, como uma ideia de Deus para o cumprimento da missão na terra. Então a igreja existe com um propósito de proclamação, de evangelização, de anúncio da chegada do reino de Deus, né, na vida das pessoas, né. Então, da mesma forma que a ideia de família, né, tem sido combatida, a ideia de igreja também tem sido combatida, né, por muitas pessoas, né, pessoas que não entendem biblicamente o propósito da igreja e acabam pensando que ela não é necessária. Mas a igreja é uma instituição divina, criada por Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Agora nós entendemos a igreja como um propósito definido pelo próprio Deus, né? A igreja não é um clube social, né, apenas para encontro das pessoas. A igreja não é supermercado, a igreja não existe para vender produtos, né? A igreja não é banco, né? A igreja não tem missão de acumular dinheiro, fazer a operação financeira. A igreja é uma comunidade de discípulos de Jesus, né? Unidos, esses discípulos unidos pela fé e que buscam caminhar juntos para se edificar um ao outro e também anunciar ao mundo essa salvação que, né, nos foi dada por meio do Senhor. É isso. E a gente tem visto mais do que nunca, né, uma grande quantidade de desigrejados, que chamam, né? De pessoas que acham que não existe a necessidade de você estar congregando, né? De você estar ali, como a gente falou, em relação à questão da adoração, né? Que a gente já falou lá, que é super importante, a questão da igreja adorar junto, estar nesse processo de adoração juntos. Então a gente vê muita gente hoje em dia que não sinto necessidade de ir na igreja, não preciso ir à igreja, sendo que a Bíblia também fala sobre isso, que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de muitos. Então, assim, eu acredito que mais do que nunca nesses últimos tempos a gente tem visto coisas que a gente falou, será que a gente vai conseguir ver isso? Infelizmente nós estamos vendo, né? Mas essa questão das pessoas não entenderem mais ou ir à igreja como algo essencial, como algo necessário, tem crescido cada vez mais, né? Infelizmente. Então, ser igreja é uma experiência coletiva, né? Não se é igreja na individualidade, não se é igreja sozinho, em casa, né? E igreja é comunidade,
Então, igreja tem a ver com comunhão, tem a ver com reunião. Né? A própria Bíblia usa o corpo humano como figura da igreja. Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Né? Então, ele quer dizer o seguinte: assim como o corpo ele é formado pela união de diversos membros, assim também a igreja, como corpo de Cristo, é formado pela união dos diversos membros, né? Dos diversos discípulos, que quando estão juntos, eles então formam essa comunidade. E é somente na igreja, é somente nessa comunidade que nós podemos nos edificar uns aos outros, que podemos abençoar uns aos outros com os nossos dons, com os nossos talentos. Né? É na comunhão da igreja que nós aprendemos, né? É nos relacionamentos que nós também amadurecemos. Né? O relacionamento gera maturidade. Né? Então, esses atritos que acontecem no relacionamento é que gera maturidade. Quem está isolado está fora de tudo isso. Isso, sem contar a força que a gente tem quando a gente está junto, né? Sim. Até entra até na questão no mérito da oração que a gente falou, né? A gente ganha força porque se eu tô fraca, eu sei que eu tenho um Júnior aqui como igreja também para me sustentar. Sim. Eu tenho o pastor que pode orar por mim, eu estando presente na igreja, né? Então, eu acredito que a partir do momento que a gente assume esse papel de igreja, que a gente entende que nós somos um corpo, que nós precisamos um dos outros, a gente tem mais força para permanecer. É completamente diferente de uma pessoa que tem essa ideia de que eu não preciso ir à igreja. Eu tenho esse entendimento, né? As tentações vão vir, a pessoa pode facilmente se deixar seduzir. Não que uma pessoa que esteja na igreja é super-herói, que não vai cair nunca, não é isso. Mas até mesmo se a gente chegar a cair, a gente tem um outro para nos levantar, né? Para suportar. Exatamente, para suportar até o fardo mesmo com a gente, né? Entrando nessa questão, de suportar o fardo com a gente. Porque muitas vezes a gente está passando por uma situação e a gente chega, tem algum irmão em Cristo que a gente pode ser mais próximo, ou até mesmo o pastor, alguém assim que a gente vem e divide esse fardo. Muitas vezes a pessoa até ora pela gente, a gente sai completamente diferente, né? Revigorado. Então, esse eu acredito que faz parte das vantagens, né? De você assumir o seu papel de igreja, de você entender que você precisa realmente estar ali sendo parte do corpo de Cristo, né? Sim. Verdade. Um ponto forte também na nossa igreja é quando se trata de missões. Nós estamos falando um pouquinho agora sobre como o avivamento bíblico valoriza essa questão. Tá. Então nós valorizamos sim a obra missionária, né? Nós podemos dizer com toda a tranquilidade que o avivamento bíblico é uma igreja missionária, uma igreja que hoje tem um trabalho missionário local, um trabalho regional, um trabalho nacional e um trabalho transcultural, um trabalho que alcança outras nações também. Então nós temos hoje um trabalho missionário que alcança 20 países do mundo, em 4 continentes. Nós temos missionários que estão espalhados nesses locais todos, com esse objetivo de levar essa mensagem do Evangelho até os confins da terra, conforme nos disse Jesus. Mas o nosso olhar também está voltado para a nossa própria nação. Nós temos ainda cidades, nós temos ainda estados com uma necessidade muito grande de plantação de igrejas, que igrejas sejam plantadas nesses locais. Aqui no Nordeste mesmo, nós temos cidades nordestinas onde a porcentagem de cristãos é semelhante a países lá do Oriente, países da chamada janela 10 por 40, que é uma faixa onde existem pouquíssimos cristãos, nações onde o número de cristãos é muito pequeno. Então aqui perto de nós, aqui no Nordeste, nós temos cidades com 3-5% apenas de cristãos. Então o nosso olhar como igreja, avivamento bíblico, é um olhar missionário. Nós precisamos alcançar cidades ainda não alcançadas, bairros ainda não alcançados, nós precisamos alcançar populações ainda não alcançadas, Nós temos povos menos alcançados
no Brasil, né? Os mais pobres dentre os pobres, os mais ricos dentre os ricos, os ciganos, os ribeirinhos, né? Então, embora a gente tenha grandes cidades como Feira de Santana, que tem quase 700 mil habitantes, onde a gente vê um número grande de igrejas, né? Avenidas com várias igrejas, uma quase em cima da outra, mas nós temos outras cidades, nós temos locais mais afastados do litoral, onde há uma grande necessidade, né, de se chegar com o Evangelho, com a Palavra de Deus. Então, o Avivamento Bíblico tem uma diretoria geral de missões, o Avivamento Bíblico, em cada região tem uma secretaria de evangelismo e missões, né? E em cada congregação, em cada campo eclesiástico, há essa visão, há esse pensamento de que nós estamos na terra como igreja para cumprir essa missão, aquilo que Jesus falou, começando em Jerusalém, que é a nossa cidade, é o nosso local de origem, mas indo para a Judéia, para Samaria. Então ele já dá uma visão mais regional, mais ampla, alcançando os confins da terra, né? Onde a gente puder chegar com o Evangelho, nós precisamos nos esforçar para fazer. Isso, essa questão de missões na nossa igreja, né? Me lembro até que eu acredito, né, que tenha sido um processo missionário, que foram os meus pais, estava até falando com o pessoal ontem, que meus pais foram quem iniciaram a congregação lá do Aviário, né? E se eu não me engano, não sei muito bem, que ainda não estava nascida não, mas assim, pelo pouco que eles me contam, iniciaram com uma célula, né, lá, faziam uma célula e faziam cultos nos lares, né, que chamam. E eles faziam esse culto e tal, e aí começou a pessoas se converterem e tal, até o momento que falou, poxa, que agora já dá para, acredito que já dá para fazer montar uma congregação, né? E, foram eles que iniciaram esse trabalho lá no Aviário. Tanto que por isso que eu falei, né, anteriormente, que eu tenho o costume de dizer que eu nasci na igreja, tinha uma parteira lá no fundo, mas foram eles que começaram esse processo, tudo isso faz parte do processo missionário também, sim, né, pastor? Com certeza, com certeza. Como eu falei, né, essa obra missionária, a gente não pode pensar apenas no sentido transcultural, né, atravessando algo distante, né? A fronteira do país, mas aqui mesmo. Né? Então, seus pais se mudaram para um bairro ainda novo, né, ainda em construção, né, em nascimento de um bairro, e eles foram com essa visão de plantar ali uma nova congregação. Né? E isso hoje é realidade a partir de uma semente que foi plantada. Né? Então isso é fazer missões também. Isso. E até lembrando também que hoje eles são dirigentes de uma congregação que também nasceu dessa maneira, como uma célula. Isso, saiu de lá da igreja, primeiro que eles iniciaram os cultos, né, que se tornou uma congregação, e aí iniciou uma célula em outro bairro vizinho, e aí hoje em dia eles até são dirigentes lá da igreja, e tudo isso também é um processo missionário, né? E o que eu acredito também que missões está diretamente ligada ao evangelismo, né? Isso aqui também é uma coisa que a nossa igreja valoriza. Isso aí. Então, ser missionário é ir e pregar o Evangelho. Né? E a missão da igreja é essa. Né? Jesus ele foi claro ao dizer que deveríamos ir pelo mundo inteiro pregando o Evangelho a todas as pessoas. Né? Então, nós entendemos a missão da igreja como pregar o Evangelho. Então, nós valorizamos o evangelismo, nós valorizamos essa proclamação, né, dessas boas novas de salvação. A palavra evangelho significa isso, boas novas. Né? Então Jesus ele trouxe para nós uma boa notícia, e ele quer que essa boa notícia alcance todas as pessoas de todos os lugares. Né? Então nós temos, né, como prioridade de nossas ações como igreja, fazer com que esse conhecimento do Evangelho chegue às pessoas. Né? E nós fazemos isso por meio do curso bíblico domiciliar. É uma estratégia de evangelismo pessoal. Sim. O evangelismo pessoal era um método que Jesus usava. Né? Jesus conversava diretamente com as pessoas, Jesus, né, sentava, Jesus dava tempo às pessoas, né? Jesus ouvia as pessoas. E esse evangelismo pessoal nós cremos que é o método mais eficaz, né, para se comunicar
as boas novas de salvação a alguém. Apesar de que nós usamos todos os métodos, né? Todos os métodos, sendo lícitos, eles são válidos, mas nós priorizamos o evangelismo pessoal. Até porque pode, essa questão do evangelismo de maneira pessoal, né, que a nossa igreja oferece o curso bíblico domiciliar, inclusive, eu espero que eu não esteja falando besteira, né, mas atualmente a revista do curso bíblico foi o senhor que desenvolveu, fez da nossa igreja, então o pastor tem bastante respaldo também para falar sobre essa questão, né, porque foi ele que desenvolveu essa revista, mas essa ideia do curso bíblico ser algo individual, né, pode soar até como um tempo a mais que você vai estar dedicando a pessoa, sabe? A gente tive a oportunidade de dar esse curso bíblico a algumas pessoas e é muito interessante, porque é um momento que a pessoa até pode vir às vezes no EBD, que é um momento mais aberto, né? Você quer tirar uma dúvida, você pode levantar a mão, mas às vezes a pessoa pode ficar tímida, né? E aí você vai estar ali diretamente, a pessoa pode te perguntar diretamente. Exatamente. Ela então, fica mais à vontade para poder esse tirar método dúvidas. É muito eficaz. Então, fechamos aí esse ponto. Então vamos falar aqui sobre mordomia. É uma palavra muito, né? Aí a gente deixa 100% para o pastor, que a gente não tem muito... Quando eu lembro dessa palavra, segundo da minha mãe falando, menino, tira esse pé daí, deixa esse pé da mesa, deixa de mordomia. Inclusive, quando eu era mais nova, que eu escutava essa palavra, eu ficava, poxa, mordomia. Minha mãe falava para deixar de mordomia e não me prende. Isso é para aplicar mordomia? Como é isso aí? Se você tem esse pensamento também, o pastor agora vai tirar sua dúvida agora. O que é mordomia? Então, como igreja, nós também valorizamos a mordomia, né? Não nesse sentido aí que falaram, né? No sentido de regalia, no sentido de privilégio, mas no sentido de administração, né? O mordomo como um administrador. Então, nós cremos que Deus, Ele é o dono de tudo. Deus é o Criador e é o mantenedor de todas as coisas, né? O Salmo vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, todos os que nele habitam. Então, se Deus é o dono de tudo, o que é que nós somos? O que é que nós somos? Nós somos, então, mordomos. Nós somos administradores. Tá? Então, desde o Gênesis, a gente já percebe isso, né? Deus cria tudo, Deus prepara tudo, e só cria o homem no 6º dia. Então, quando Deus cria Adão, já estava tudo pronto, já estava tudo preparado. Né? Quando Adão veio ao mundo, já estava tudo preparado. Assim como a gente também. A gente chega aqui. Já está tudo aí. Já está tudo aí. A gente vai embora e deixa tudo ali. Então, o nosso tempo de vida na Terra é um tempo de administração desse tudo que pertence a Deus. E se pertence a alguém e nós estamos usando, né, nós um dia vamos ter que prestar contas. Então nós entendemos a mordomia como essa ideia de Deus, né, de nos dar bens. Deus nos dá sobretudo a vida. Deus permite que os recursos cheguem às nossas mãos e nós precisamos, a partir disso, utilizar esses recursos da melhor forma possível, né? Lembrando que Deus conta conosco como mordomos para a manutenção da sua obra, para patrocinar a sua obra. A gente acabou de falar, né, que Deus tem uma obra na terra, há uma missão, a igreja está em missão, e essa missão é patrocinada pelos próprios cristãos, pelos próprios discípulos. Então, como mordomos, administradores dos bens de Deus, nós somos chamados a exercer bem essa nossa mordomia, contribuindo de forma voluntária, de forma frequente, de forma generosa para a obra de Deus. Isso é ser um bom mordomo. E o contrário do que muitos dizem em relação a essa questão da contribuição também é que algumas pessoas hoje em dia hoje em dia não, né? Na verdade há muito tempo já tem essa ideia de que quando a gente dá o dízimo, a gente dá a oferta na igreja, a gente está dando algo para o pastor. Na verdade não, né, gente? A gente só está contribuindo, porque a nossa igreja ela não recebe nenhum tipo de auxílio de governo, nem nada disso. Então existem coisas que precisam ser também esclarecidas. Exatamente, não, e tem coisas na igreja que
pagas, eu posso dizer, como existem contas, né, vamos colocar assim, que precisam ser pagas. Então, quando a gente dá o dízimo, a gente dá a oferta, a gente não está dando dinheiro para o pastor, né? A gente não está fazendo isso de maneira nenhuma. Nós estamos contribuindo para que a obra de Deus seja algo que não pare pelo meio do caminho, né? Porque, como a gente falou antes, né, sobre a importância de congregar, sobre a importância de você assumir o seu papel de igreja, de você estar vindo ao templo, cultuando. Então, toda essa questão de você vir ao templo, se você vier fazer uma visita aqui pra gente, inclusive você está convidado, se você estiver assistindo, sabe? Se você estiver procurando igreja ainda para você congregar, ou se você ainda não é cristão e você estiver assistindo esse vídeo, você está convidado para vir nos fazer uma visita aqui. O objetivo desse vídeo é justamente fazer com que vocês conheçam a nossa igreja, né? Os propósitos e tudo mais. Então você vai ver que a nossa igreja aqui dá todo, posso dizer que um conforto para um membro, né? Você vai vir um culto, você não vai ficar agoniado com calor, porque a nossa igreja tem ar-condicionado. Então, assim, essa questão do dízimo das ofertas é até também para manter alguns missionários que estão lá fora, que dedicam a sua vida para isso, né? Que realmente se abstém de tudo, se abstém de ter um trabalho secular, né, que fala. De morar na sua terra, às vezes. Isso, exatamente. E tem essa dependência, querendo ou não, porque não é porque ele é missionário que ele não vai comer, ele precisa comer também, ele precisa se alimentar, ele precisa ter um lugar para chegar no fim do dia, ele dormir também. Então, o intuito do dízimos e ofertas também está aí, né? Sim, com certeza. A manutenção da obra de uma maneira geral. De maneira geral. Então, a igreja, para funcionar, ela precisa, né, pagar sua conta de energia elétrica. Sim. Ela precisa, como vocês colocaram, aí você colocou, precisa do mínimo de conforto, né, para as pessoas. E tudo que é na igreja, tudo, absolutamente tudo, é fruto de doações voluntárias por meio de dízimos, ofertas e votos. Isso, ao contrário do que muitos pensam, ninguém obriga a gente a fazer nada, a gente dá um dízimo, a gente dá oferta. Por livre, espontânea vontade que a gente contribui para... Pelo entendimento de que nós estamos contribuindo com amor. Tem uma frase muito interessante que eu sempre escuto um amigo falando, é que nós não damos o dízimo ou ofertas para ser salvos, mas por nós sermos salvos que nós contribuímos, que nós damos o dízimo e as ofertas. Então, perfeito. É isso aí. Agora vamos falar do nosso último tópico aqui, que é discipulado. O que valorizamos, o que a nossa igreja valoriza quando se trata de discipulado? Então, Jesus ele nos mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a todas as pessoas. Esse Marcos capítulo 16. E em Mateus capítulo 28 ele dá uma ordem semelhante, mas com alguma diferença. Ele diz assim: ide por todo mundo e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Tá? Então, nós dizemos que o evangelismo e o discipulado são como duas faces da mesma moeda. Então, nós precisamos evangelizar e discipular pessoas. A evangelização é pregar o evangelho, é apresentar as boas novas de salvação, é chamar o pecador ao arrependimento. O discipulado é esse processo de cuidado do novo convertido, quando essa pessoa recebe Jesus como Senhor da sua vida, essa pessoa decide se batizar, essa pessoa nasce de novo, né? Então é um recém-nascido, né? E esse recém-nascido precisa de um cuidado de um pai ou de uma mãe espiritual, até que cresça, até que consiga andar com suas próprias pernas. Né? Então, o discipulado é isso, é o acompanhamento de um pai espiritual ou de uma mãe espiritual, uma mãe na fé, um pai na fé, né, que vai ajudar esse irmão mais novo. Né? A gente pode entender também como cuidado de um irmão mais velho com um irmão mais novo, né? Para que essa pessoa que é nova na fé, ela possa aprender a ser cristão, essa pessoa possa, como disse Jesus, aprender tudo aquilo que ele tem mandado. Né? Então, toda pessoa nova na fé, todo novo convertido, toda pessoa que está começando essa caminhada com Jesus, a seguir a Jesus, precisa do apoio de alguém, de ter alguém ao lado. É isso que é ser discipulador. Então, o discipulado é muito mais do que
transferência de conhecimento, não é só passar conhecimento, mas discipulado é transferência de vida. Servir é o irmão mais velho servindo de modelo, de espelho para esse irmão mais novo, né, para que ele possa crescer na vida cristã, aprender a ser cristão de fato. Isso, e em meio ao mundo onde as pessoas têm o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, o discipulado tem que ser completamente o contrário. Faço o que eu digo e faço o que eu faço também. Isso. Entendeu? Porque você tem que realmente servir de modelo, de espelho para aquela pessoa, né? Porque não adianta você dizer para a pessoa, não vá por esse caminho, mas na primeira oportunidade você mesmo está indo por aquele caminho. Né? Então você não tem como passar esse modelo para a pessoa. Aproveitando a oportunidade, eu vou tirar uma dúvida com o senhor, pastor, que pode ser a dúvida de alguém também que esteja nos acompanhando, né? Porque esses dias me perguntaram, inclusive eu fiquei, como é que eu respondi isso errado? Qual a diferença de apóstolo e discípulo? Porque me perguntaram quantos discípulos Jesus teve? Na mente veio 12, né? Mas só que na verdade não, a pessoa me explicou que Jesus teve 12 apóstolos e discípulos foram muito mais, mas enfim, explica aí pra gente um pouquinho essa questão, pastor. Tá bem. Então assim, Jesus ele escolheu, né, dentre muitos que o seguiam, ele escolheu 12 discípulos para estar com ele. Desses 12 discípulos, ele fez seus apóstolos. Mas de fato, você está certa, né? Que a gente perguntou também está correto. Jesus teve, já naquela época, ele teve muito mais do que 12 discípulos. Em Lucas capítulo 10, por exemplo, diz que certa vez ele enviou 70 discípulos às cidades para evangelizar. Quando Jesus ressuscitou, Paulo nos diz que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos, ressuscitado, 500 discípulos. No dia de Pentecostes tinha 120 orando lá, que receberam o Espírito Santo. Então ele tinha muito mais. Agora, dentre esses todos discípulos, ele escolheu 12 para andar com ele. E durante 3 anos, aqueles 12 andaram, né, lado a lado com Jesus. Onde Jesus ia, eles estavam também. Né? Então, esses 12 foram feitos seus apóstolos, né? Que é a base da igreja, né? Os apóstolos. Né? A nossa igreja é apostólica por conta disso. Né? A igreja de Cristo é uma igreja apostólica, porque daí que vem o nome apostólico. Isso é fundada a partir da doutrina dos apóstolos. Show de bola, então. Ok. Na próxima eu já não erro. Então, gente, estamos finalizando o nosso podcast de hoje, querendo agradecer mais uma vez a presença do pastor Valdivan, viu? Muito obrigado. Agradecendo a você que ficou até agora nos assistindo, né? Sim, obrigado pela paciência. Eu espero que você tenha gostado também. E a gente esqueceu de falar no início, mas vamos falar agora. Já deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. Nós temos live dos nossos cultos aqui toda quinta-feira às 19h30 e todos os domingos às 18 horas. Então, se você quiser nos acompanhar, já esteja nos acompanhando. E se inscreve no canal, porque assim que a gente estiver online, o YouTube vai te avisar. Ativa os sininhos aí das notificações. Isso. Porque assim que chegou o podcast aí, vai sinalizar para vocês. Ok? Então quero também agradecer a vocês, foi muito bom aqui o bate-papo, e dizer que o Avivamento Bíblico está para completar 76 anos agora, né? É uma igreja evangélica, que tem suas qualidades, né? Não somos uma igreja perfeita, mas compreendemos que Deus permitiu o nascimento dessa igreja como um instrumento, não é, para se somar a tantas outras desse processo de evangelização do mundo, de pregação da palavra. E nós cremos que Deus tem uma missão especial, uma tarefa especial dada a nós como igreja, né? A cada igreja Deus dá um propósito, e nós temos um propósito especial como Avivamento Bíblico, e é nisso que nós queremos focar, né, para o cumprimento da vontade de Deus. Então participe de um dos nossos cultos, né, como o casal aqui já convidou. Será um prazer receber vocês aqui. Deus abençoe a todos. Valeu, galera. Tchau. Até a próxima.